Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Márcia Pontes e trabalho na Escola Beatriz Rodrigues e hoje nós estamos na nossa 8ª aula de Geografia. Olha que maravilha! Então, galerinha, hoje nós vamos fazer uma viagem. Como eu sempre falo para vocês, que a geografia ela caminha com todas as disciplinas e hoje nós vamos encontrar com a nossa comadre História. Olha que maravilha! Para a gente encontrar com a História, eu pergunto para vocês: você sabe o que é uma indústria? Já coloca aí no mapa mental de vocês. O que é indústria? A indústria é toda atividade humana que, através do trabalho, transforma a matéria-prima em outros produtos e, em seguida, pode ou não ser comercializados. Então, como eu falei que a gente ia encontrar com a História, a indústria, ela surgiu lá na Inglaterra, no século 18 e 19, no período da Revolução Industrial. Nesse contexto, o sistema de produção manual foi substituída pela manufatura, que posteriormente pela indústria com a invenção da máquina a vapor, tornando a produção mecânica padronizada e espacialmente concentrada em torno das jazidas de minério de carvão. O que seria isso, galerinha? Nós já falamos nas nossas aulas passadas, nós falamos de evolução, nós falamos de produção, nós falamos de matéria-prima, nós mostramos na aula, em outra aula aí de geografia, nós mostramos como que vai o algodão da primeira da planta até chegar na indústria. Não lembra disso? Então, eu pergunto novamente para vocês, guardaram aí no mapa mental? O que seriam essas jazidas carboníferas? Nome complicado, não é? Jazidas carboníferas. São nessas jazidas onde ocorre um fenômeno de incarbonização. O que seria isso, professora? Que acontece ao abrigo do ar. Nela intervindo bactérias que prejudicam os seres humanos, principalmente o ambiente, o local e os animais que ali habitam. Para vocês entenderem, tem uma imagem de um operário trabalhando como se fosse um forno de carvão. É como se fosse aquele forno que lá no passado a bisa ou até mesmo a vovó fazia biscoito. Ele é mais ou menos naquele estilo, sabe? E nessa época, se você for pesquisar, é muito interessante, galerinha, que vocês não fiquem presos somente nessas aulas de 15 minutos. Vão pesquisar. Tem uma matéria que eu achei super interessante, que fala coração de ferro. E vocês vão entender muito bem o que eu estou falando, o que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque ele, lá nessa matéria, ele explica que nessa época tinha muito trabalho escravo, né? Muitos pais levavam as crianças que tinham que estar na escola, mas iam ajudar os pais a fazer esse trabalho de carvoaria. E o que seria isso, professora? A fumaça, né? Que vai entrar, que ele está mexendo ali. No final, quando ele retira o carvão, fica aquela cinza, que é aquele pozinho branco também, que faz um mal muito grande para a nossa saúde, não é verdade? Essas matérias-primas são utilizadas pelas indústrias na fabricação de um produto, podem ter diferentes origens: animal, vegetal, mineral ou sintético, né? Que o sintético é feito aí em laboratório. E essas matérias-primas,
elas são encontradas na natureza e podem ser utilizadas pelo homem. O exemplo disso é a água, o solo, as árvores, o sol, os minerais e assim vai, né? Dentro desse contexto, nós temos dois recursos: os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. O que seria isso, professora? Olha, os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente, em um período relativamente curto de tempo ou pela ação humana, que é a água, as árvores, a energia solar e assim vai. Os recursos naturais não renováveis são aqueles que não renovam naturalmente, em um período curto de tempo, nem recriados pelo homem, que é o petróleo, o ferro, o cobre e etc, né? Estão entendendo? Observa aí nessa imagem que eu trouxe para vocês, ela tem a finalidade da produção das indústrias. Podem ser agrupadas em 3 categorias distintas e interdependentes. Vamos ver lá no gráfico? Olha aí, nós temos a A1. A A1 aí no gráfico, ela é a indústria de base. Vamos descobrir o que tem lá dentro da indústria de base? Lá dentro tem petrolíferas, metalúrgicas, siderúrgicas e assim vai. E aí nós vamos para a segunda. A segunda é a indústria intermediária. Dentro da indústria intermediária, nós temos a fábrica de motores, ferramentas, autopeças e assim vai. Depois nós vamos para a terceira. A terceira é a indústria dos bens de consumo. O que tem dentro desses bens de consumo? Nós temos os alimentos, nós temos as bebidas, nós temos os móveis, nós temos os eletrônicos, os têxteis e assim vai. Essa já está pronta para atender o consumidor, né? A população, a família. Até aí tá entendendo? Então, galerinha, olha, como a atividade industrial pode impactar o meio ambiente e a sociedade? Olha a pergunta. No slide nós temos 4 imagens. A primeira imagem, nós temos aí uma tartaruga, toda enrolada, né, num plástico, numa linha. E o homem vai pescar e joga ali o seu lixo, a sua linha. E ela vai procurar e acha que aquilo é comida. Então, aí nessa imagem reflete já esse impacto, né? Logo em seguida, nós temos a poluição, que nós estamos vendo aí a indústria, né? Saindo aí um monte de fumaça, poluindo o ar. Logo em seguida, nós temos sucatas de carros, porque tem lugares que não tem o local adequado para jogar esse material. E aí ele fica ao ar livre e aí é prejudicial para a sociedade. Logo em seguida, nós temos aí umas casas todas destruídas. O que seria isso, professora? Ah, isso aí é quando vem aquela tempestade, né? Vem as tempestades aí, vai levando tudo. Então, galerinha, embora a indústria ela traz benefício e avanço, ela também provoca grandes impactos ambientais, que devem ser levados em consideração na hora de consumir ou de descartar um determinado produto. Os principais problemas são, nós falamos na nossa aula passada, lembra? Do consumismo, eu estou consumindo direitinho? Eu estou cuidando para não ter
não fazer tanto lixo, porque isso aí, a indústria traz esse benefício para a gente ter uma economia legal no nosso BIP, mas ela também traz os problemas. E esses problemas são a contaminação da água. A atividade industrial é uma das principais causadoras da população dos nossos corpos hídricos. A devastação das florestas, que nós falamos também na aula passada, a poluição do ar, que nós acabamos de falar, o aquecimento global, que a gente vê aí no noticiário todos os dias, a alteração da fauna e da flora, desbalanço na cadeia alimentar. O que seria esse desbalanço da cadeia alimentar? Se você vai fazer uma viagem do Tocantins a Goiás, você não vê mais o cerrado, você só vê que eles arrancaram tudo para plantar soja. Isso é um desbalanço da cadeia alimentar. O que é sustentabilidade? Olha a imagem, tem a imagem aí para vocês refletirem. O que é a sustentabilidade? Qual é a diferença do conceito de sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável? A sustentabilidade, ela tem como objetivo garantir os recursos naturais do planeta sobrevivam buscando soluções ecológicas e mais eficientes para uma melhor vivência. Um desenvolvimento sustentável, galerinha, faz parte do desenvolvimento em escala global, local, regional, e interagindo com o outro, construindo um sistema de solução ambiental. Então, a sustentabilidade tem que estar juntamente com o desenvolvimento sustentável, porque o desenvolvimento sustentável ele visa integrar o crescimento econômico com a conservação da natureza. Hoje existe grande preocupação para que se alcance o desenvolvimento através do ambiental com desenvolvimentos econômicos dos lugares, sendo que a produção ambiental consiste no maior desafio do equilíbrio. Então, a sustentabilidade ela tem essa parceria com esse desenvolvimento sustentável. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido. O que não ficou no mapa mental, busca, vá na plataforma, faça suas atividades. Quem busca o bloco na escola, faça, responda tudo com carinho, porque esse momento você tem que dedicar para os seus estudos. Aproveita esse momento do isolamento social, é o cuidar do eu e do outro. E vamos fazer com carinho as atividades, tá bom? E como sempre eu trago para vocês uma frase para ficar no mapa mental, a reflexão da nossa aula. E hoje, o pensador que eu trouxe para vocês foi o Mahatma Gandhi, que deixou a frase para nós: seja a mudança que você quer para o mundo. Então a mudança ela tem que começar em mim, para depois ela ir para o mundo. Fechado, galerinha? Beijo no coração e até a próxima aula. Com muito amor, nós estamos aqui e vamos vencer essa guerra.